Olá, meus alunos e minhas alunas, professor Douglas Vizinheski, diretamente dos estúdios do Super Conhecimento para nós, desbravarmos as questões do Enem, de linguagens, códigos e suas tecnologias. Vocês sabem muito bem que as questões do Enem trabalham com alguns aspectos previsíveis. Em primeiro lugar, a sua estrutura, que é sempre feita por um texto, um enunciado e uma alternativa. Na verdade, 5 alternativas. Texto, enunciado, alternativa. Levando em consideração, você que vem acompanhando o nosso curso de preparação para o Enem, essas três partes, toda a questão do Enem, de linguagens, códigos e suas tecnologias, possui esses três elementos, tá? Texto, enunciado e alternativa, de modo que muitas pessoas até falam: nossa, professor, mas a prova do Enem é basicamente uma prova de interpretação de textos. E isso tem um fundo de verdade. Na verdade, a interpretação de textos vai te ajudar até nas ciências naturais, nas ciências sociais, nas ciências da natureza, na prova de geografia, de história, na prova de sociologia, nos outros temas que caem no Enem, também com certeza você vai ter a sua habilidade de interpretação de textos e essa mesma estrutura aqui sendo testadas. Você pega a informação do texto, você lê o texto, você descobre aquilo que a banca, que o INEP está pedindo para você encontrar ou justificar ou comentar a respeito do texto e apontar qual que é a justificativa ou o comentário correto entre as alternativas. Você então cruza as informações de cada uma das 5 alternativas com o enunciado. Tem a ver com o enunciado? Não tem. Não, se a alternativa não corresponde a algo que o enunciado pediu, você já descarta essa alternativa. Descarta. Se está no enunciado, peraí, ainda não está correta. Aí você busca comprovação no texto, se realmente aquilo que a alternativa diz, que de certa forma corresponde ao que o enunciado pediu, encontra respaldo no texto. E aí, bingo, encontramos a alternativa correta. Esse exercício, essa atividadezinha, você vai fazer em cada uma das 5 alternativas de cada uma das 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias. E aí você vai prestar atenção, na busca de quais são as erradas, como descartar uma alternativa errada. Quais são as erradas de cada questão. Você vai ter erradas por redução, lembra disso? Trabalhamos isso na última aula, tá? Erradas por redução, erradas por extrapolação e erradas por contradição. Isso quer dizer que a alternativa que é certa, a correta a respeito do texto, a que é correta. Não se discute, está ali, Disse isso e está ali no texto, e está no enunciado, está tudo certo. A correta é a correta. Mas digamos que você ainda esteja com um pouco de dúvidas, entre 2 ou entre 3 alternativas que, na sua opinião, poderiam estar corretas. Essa dúvida vai acontecer com frequência no Enem e ela é proposital, ela é prevista pelo pessoal que elabora a prova do Enem. Eles fazem realmente algumas alternativas que parecem verdadeiras, mas por um detalhezinho ou outro, elas não são verdadeiras. Como acertar essas questões? Descartando as erradas. Tá? Entendeu? Porque se você acha as 3 verdadeiras, procurar a verdadeira já não te ajudou. Você entendeu? Encontrar a verdadeira não te ajudou, porque de verdadeira em verdadeira você achou 3. Então, o que você vai fazer? Vai procurar a chance de erro em cada uma dessas 3, dessas 2 que sobraram, no seu descarte. Ou ela vai reduzir algo que o texto escreveu, que o texto disse, alguma informação importante é reduzida, falta, ela está incompleta, ou ela extrapola, ela coloca informações a mais para tentar te enrolar. Parte dessas informações são verdadeiras, mas vai ter alguma informação extra que não está no texto, isso é o suficiente para que esteja errado. Imagina que tem um texto: o professor Douglas foi ao supermercado e comprou 2 canetas, um desodorante e um shampoo. Certo, pessoal? E aí, podemos afirmar, enunciado, podemos afirmar que, de acordo com o texto, letra A, o professor Douglas comprou shampoo e sabonete. Daí você olha no texto, diz que ele comprou shampoo, mas não diz que ele comprou sabonete. Se bem que quem vai para o mercado e compra um shampoo,
quase sempre compra um sabonetinho, né? Então você deduz, tá? O professor estava preocupado com a sua higiene pessoal, comprou um sabonete também. Aí é que tá, gente. A pergunta não é de acordo com a sua dedução, de acordo com a sua cabecinha, de acordo com a sua imaginação, de acordo com os hábitos de higiene do professor Douglas, não. A pergunta é de acordo com o texto. Quer dizer que se está no texto é lei, se não está no texto não existe. Então, mesmo que o cara tenha comprado sabonete, é falso afirmar que ele comprou shampoo e sabonete. Por quê? Porque o enunciado fala de acordo com o texto, ou a partir da leitura do texto pode-se afirmar que, com base nas informações do texto acima, é correto afirmar que. Ou seja, como o enunciado prevê a necessidade de termos como base de informações o texto, mesmo que o cara no mundo real tivesse comprado sabonete, a alternativa que diz que ele comprou sabonete é falsa, porque o texto não me traz essa informação. Você entende? Né? Então, você tem que sempre, né, sempre seguir o texto. Vou pegar um exemplo clássico. Recentemente, o nosso rei do futebol, grande jogador e um grande ser humano, Pelé, faleceu. Beleza? Algo noticiado internacionalmente. Beleza? Só que daí os caras vão lá e eles pegam um texto que fala sobre o Pelé. Esse texto foi escrito, digamos, faz 5 anos. Portanto, antes da morte do Pelé. Faz 5 anos. Esse texto fala sobre alguma doença que o Pelé teve e fala sobre a carreira de futebol e o sucesso dele, etc. e tal. Legal? Joia. Daí um enunciado. Podemos afirmar, com base nas informações do texto, 2 pontos. Letra A, que o Pelé faleceu. Olha que interessante. Falar que o Pelé faleceu é verdadeiro, ele faleceu. Isso não é inegável, é uma verdade absoluta do mundo e do universo. Tá? Veio a falecer, né? Agora, o texto fala disso? Não, porque o texto é de 5 anos atrás. Está até naquelas letrinhas miúdas, né? Nas referências bibliográficas que vem embaixo do texto. Você percebeu que uma questão de interpretação de texto não é uma questão sobre o mundo real? Não é uma questão sobre o mundo real. Não é uma questão sobre o que é verdadeiro na realidade. Isso cai na prova de história, de geografia, de geopolítica, tá? Aí vai falar sobre o mundo real. Na prova de português e de linguagem, é uma questão de interpretação de texto. Você tem que ser capaz até de entender quando alguém escreve uma fake news, por exemplo. Você entendeu? Mas entender o texto, entender a mensagem que a pessoa quis escrever. Se é fake ou é verdadeiro, isso cabe à justiça, cabe à investigação, cabe ao jornalismo, cabe às pessoas descobrirem a realidade, provar se é falso ou não. Certo? Agora, você como um cara que está fazendo uma prova de português, de linguagem, você tem que ser capaz de entender a mensagem que a pessoa quis passar. Tá bom? Legal? E se constatar que é fake news, por exemplo, entender por quê que a pessoa teve a intenção de passar essa mensagem. Aí sim, aí você está sendo inteligente linguisticamente. E é isso que a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias cobra. Beleza? Então, nas alternativas erradas, por redução, extrapolação ou contradição. Fique esperto. Se é verdadeiro no mundo real, mas não está no texto, é falso na alternativa. Ó. Se não está no texto, é falso nas alternativas. Se não está no texto, é falso nas alternativas. Lógico que pode estar de uma forma indireta, de uma forma sutil, pode estar nas entrelinhas do texto, pode estar com outras palavras no texto, mas então está, então é verdadeiro. Agora, se realmente não existe nenhuma referência a esta informação no texto, é falso. Mesmo que no mundo real, mesmo que na realidade seja verdadeiro. Então, por exemplo, digamos que você entenda pelas comprovações científicas que a Terra não é plana. O planeta Terra possui um formato que nós chamamos de uma forma geóide. Até dizer que ela é redonda também é um erro. Ela não é redonda, redondinha, né? A forma meio ovalada é o que nós chamamos um formato geóide. Tá bom? Tá, é o que todas, né, as ciências mais sérias e investigativas provaram até hoje, inclusive com imagens do espaço. Tá bom? Legal. E aí, você lê um texto escrito por um terraplanista. E esse terraplanista publicou esse texto em algum lugar, no seu blog, e aí no seu Instagram. E aí o pessoal que faz a prova do Enem pegou essa prova e colocou lá. É bem engraçado, porque daí depois você vê as pessoas choramingando aí na mídia e falando: nossa, a prova do Enem disse que a Terra é plana. Não,
É um texto que caiu na prova de interpretação de textos do Enem, você entendeu? Aí sim, que as pessoas falam, um texto que caiu na prova de interpretação do texto do Enem dizia que a Terra é plana. O texto foi escrito pelo fulano, o nome do cara está embaixo do texto. Então você pode questionar e criticar o autor do texto, não o Enem, porque o Enem não é um livro científico. Não é um livro ideológico, não é um texto que está querendo colocar verdades. Ele quer usar elementos do mundo real, textos do mundo real, para investigar no aluno a capacidade de leitura, por exemplo. Beleza. Então, pode ter texto sobre qualquer assunto, inclusive sobre a Terra plana. E aí, o que é correto afirmar de acordo com o texto? Letra A, que a Terra é plana. E aí é que tá. Se é um texto de um terraplanista defendendo que a Terra é plana e não aparece no texto nenhuma contradição, nenhuma opinião contrária à dele, e ele fala que é plana por causa disso, disso e daquilo, certo? Então, de acordo com o texto, sim, a Terra é plana. É possível afirmar que a Terra é plana com base apenas, né, nas informações que constam no texto. Então, olha que louco. Mesmo que contradiga boa parte da ciência e a sua própria visão de mundo, você vai marcar a letra A. Porque é o seguinte, ninguém quer saber o que está na tua cabeça. Não, professor, como é que é o teu nome? Como é que é o teu nome? Manu, né? Como é que é o teu nome, você mais está assistindo ali? Adriana. Como é que é o teu nome que você que está assistindo ali? Elizabeth. Como é que é o teu nome você que está assistindo ali? Marcos. Marcelo. Marcelo ou Marcello? Marcello é italiano, né? Marcello. As pessoas estão assistindo aqui a aula com o professor Douglas, tá? Eu vou deixar bem claro que a prova de interpretação de textos não é uma prova sobre o que está na sua cabeça. Pouco me importa o que está na sua cabeça. Ai, professor, né, tá ofendendo os seus alunos. Não, não é ofendendo, é verdade, pouco me importa. E pouco importa a qualquer pessoa do mundo. Você entende? Inclusive o que passa na minha cabeça se eu estou fazendo uma prova de interpretação de textos, o que importa é testar se eu, ou você, ou Marcelo, ou Manu, ou Elizabeth, temos capacidade de interpretar o texto. Né? O nome já diz, prova de interpretação de texto. Você entendeu? É só uma forma de eu puxar a sua orelha, chamar a sua atenção para o fato fundamental de que você tem que ter cuidado para que os seus conceitos anteriores à prova não poluam a sua interpretação da questão e façam com que você erre questões. O professor Douglas não quer discutir a ideologia de ninguém, nem visão de mundo, nem ciência. O professor Douglas quer treinar você para tirar uma boa nota na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias no Enem, e é para isso que o professor Douglas está aqui, foi contratado, e por isso que nós estamos nesse trabalho. Você entendeu? Joia? Então, essa é a lógica. É para isso que funciona esta aula. Como você chegar a um aperfeiçoamento das suas notas no Enem. É pai e bola, não é mesmo? Ok, tem mais coisa, né? Vamos imaginar que toda questão do Enem tem 5 alternativas, né? Porque é exatamente assim que funciona. Eu não vou colocar A, B, C, D, E, porque eu não quero que você pense enquanto letras, para você não pensar, letra D sempre é assim. Não. Eu coloquei números e é óbvio que essas alternativas dentro da prova vão aparecer de maneira bastante embaralhada, né? Não na ordem em que eu vou colocar aqui. Mas, normalmente, nas questões do Enem, que se dividem em pelo menos 4 níveis de dificuldade, certo? Se você pegasse e separasse todas elas em 4 grupinhos, é bem fácil. 4 níveis. Tem as bem fáceis, vamos dizer assim. São feitas para todo mundo acertar. E sim, algumas pessoas vão lá e erram. Erram essas, tá? Então, se você tem, digamos, tira 5 questões de língua inglesa lá, sobram 40. Você vai ter pelo menos 10 questões estupidamente fáceis. Fáceis, fáceis, fáceis. É só ler. Já teve aquela que você assim, meu Deus, isso aqui é muito, muito fácil. Lembrando que essas questões não estão na ordem, não são as 10 primeiras ou as 10 últimas, elas estão embaralhadas. Né? Tanto que de uma prova para outra as questões mudam de ordem. Então não tem nada a ver com ordem ou agrupamento. Mas você vai ter 10 muito fáceis. Você tem 10 médias que começam a desafiar um pouco a habilidade de leitura da pessoa. Você vai ter 10 difíceis, né, que realmente exigem da pessoa um bom senso, um equilíbrio, uma capacidade de desconfiança, uma compreensão das alternativas muito aprofundado, certo? E tem as 10 mais difíceis, que são realmente um quebra-cabeça, um puzzle, é uma partida de xadrez contra o computador. Você vai ter que jogar muito bem para acertar, beleza? Tá bom? Então, isso quer dizer o seguinte, como é que funciona matematicamente aí a curva da pontuação?
né? Você não precisa acertar todas as 40, tá? Mesmo porque a maioria dos alunos vai cometer erros dentro dessas 10. Dentro dessas, mesmo os bons concorrentes vão cometer erros dentro dessas 10 mais difíceis, tá? Eles vão errar. É difícil. Eu não me lembro de ter visto alguém que foi lá e acertou as 10 difíceis. Você vai ter uma galera que vai errar algumas dessas 10 difíceis, não as mais difíceis, as 10 difíceis. As 10 fáceis, desafiantes, né? A maioria das pessoas que estão mesmo concorrendo vão acertar todas, mas muita gente vai errar. Uma, duas, três, e se errar muitas dessas é porque realmente você caiu, você não tem chance no Enem. E as 10 babinhas, normalmente a pessoa pode, num momento de descuido, errar uma, não é o fim do mundo. Mas não pode errar mais que uma ou duas das 10 facinhas, tá ok? E basicamente essa é a lógica que vai garantir a sua pontuação. Então, se você imaginar enquanto concorrência, né? Os caras que você tem que derrubar são não os caras das 10 mais fáceis, nem das 10 fáceis. São os caras das 10 difíceis e das 10 super difíceis. Você tem que tentar conquistar alguns pontinhos, alguns acertos nessas 20 questões mais difíceis, beleza? Não adianta só você se gabaritar, acertar as 20 fáceis e errar as 20 difíceis, digamos assim. Porque a maioria dos bons candidatos vai matar essas 20 fáceis e algumas difíceis. Então você precisa, né, matar algumas difíceis para entrar no páreo. Beleza? Tranquilo? Então dá para nós fazermos. Isso aqui não é uma ciência exata e precisa. Também depende do conhecimento de mundo da pessoa, da inspiração na hora da leitura, da inspiração da pessoa que elaborou a prova, etc. e tal. Mas você pode ver que vai ter normalmente uma, digamos assim, absurda. Uma alternativa vai ser absurda. Absurda quer dizer, não tem chance daquela alternativa ser certa. Ela realmente é fora da conexão. Beleza? Você vai ter pelo menos uma alternativa sempre absurda. Você vai ter duas que nós vamos chamar assim de erradas. Professor, o que que são essas duas erradas, tá? As duas erradas. As duas erradas são aquelas que literalmente entram nesses três tipos de erradas, aqui ó, erradas, tá aqui, tá escrito erradas, erradas, tá? De redução, extrapolação e contradição. Então, uma é absurda, assim, é tão absurdo que não é nem isso que acontece. O que está escrito não tem nada a ver, né? O texto lá falando sobre a Terra plana, o que é possível afirmar? Ah, podemos afirmar que o consumo de azeite de oliva, né, na preparação de alimentos como saladas torna mais saudável, né? Tipo, assim, não tem nada a ver com o texto, né? Então, isso é o que eu chamo de absurda. Ela não é nem uma redução, nem uma extrapolação, nem uma contradição, ela fala de outra coisa, que não é o texto, tá? Ou não é relacionado ao enunciado, etc. Daí tem duas que são erradas dentro desses critérios aqui, certo? Ou por redução, ou por extrapolação e por contradição. E aí tem duas que parecem certas. Vamos colocar assim: temos daí a que parece certa e definitivamente a certa. A certa é a alternativa correta, aquela que você tem que marcar seria a número 5. Eu não estou falando que é letra A, B, C, D. Você já entendeu isso, né? Senão, né, se não conseguir compreender esse contexto também, pelo amor de Deus, tá? Você entendeu? Não, e não vai estar nessa ordem. Elas não estarão nessa ordem. A letra A pode ser a certa, por exemplo. Você entendeu o que eu quis dizer. Então, podemos dividir as questões, as alternativas de qualquer questão entre a absurda, as duas erradas. Cuidado, porque é possível você marcar a errada. A errada, ela também parece certa, de certa forma. Por isso que às vezes você tem a impressão que tem três certas. Ué, professor, não é só uma certa e uma que parece certa? Sim. Mas dessas aqui, pode ter uma que você não flagrou, não testou, se ela reduz, extrapola ou contradiz o texto. Se você não fizer esse teste, essas duas parecem certas também. E aí você tem quatro alternativas que parecem certas. Aí você quebrou. Tá bom. Digamos que você aprendeu a usar a redução, extrapolação e contradição, e aí você eliminou a absurda. Ele, né, marca um risquinho, um xizinho, usa o teu método para eliminar as alternativas que você sabe que não são. Né? Eliminou as erradas pelo método de redução, extrapolação e contradição, e quase sempre você fica por duas. Né? A que parece certa é a certa. Eu tenho algo para te dizer. A certa também parece certa. Ué, se ela está certa, é natural que ela pareça certa. E é aqui que o bicho pega. Nossa, professor,
Bugou minha mente agora. Se a certa parece certa e a que parece certa também parece certa, qual que é o método? É para isso que a gente usa a cachola. Porque é óbvio que a certa, por ser certa, ela tem que parecer certa, né? Tá. Agora, essa aqui é aquela que eu quero dizer que parece certa, mas não é. Mas não é. Ela só parece certa, ela não é certa. Enquanto que a certa é certa mesmo. Tá. Como eu me livro disso? Desse paradoxo que nós temos aqui. Tá ok? Atenção à palavra-chave. Atenção à palavra-chave que estará presente na que parece certa e na que é certa. Haverá uma palavra, normalmente, no início da frase. A primeira palavra, né? De acordo com o texto, pode-se afirmar que o autor, letra A, defende, tá, 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 tá. O autor critica, tá, 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 tá. O autor afirma, tá, 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 tá. O autor reforça, tá, tá, tá. Essa primeira palavrinha, defende, critica, afirma e reforça, elas têm significados diferentes. Uma coisa é você defender uma ideia, defender uma postura. Defender, estou defendendo. Outra coisa é eu criticar uma ideia, criticar uma postura. Não, não, não. Critiquei. Outra coisa é eu afirmar alguma coisa, né? Estou querendo, através do meu texto, afirmar algo. Não necessariamente defender e nem criticar. Afirmar, meio neutro, uma certa neutralidade. E, por exemplo, outro que eu dei lá, reforçar. Então, é algo que provavelmente já seja de amplo conhecimento das pessoas e o meu texto é um reforço para isso. Entre outras palavras-chave que vão aparecer aí nos enunciados. Daqui a pouco vamos resolver algumas questões do Enem 2022, prova azul, já tem aí em mãos, nas quais eu quero te mostrar exatamente essa formulazinha que o professor trouxe para vocês. Legal? Então, normalmente o que vai diferenciar a que parece certa da certa mesmo, vai ser essa palavra-chave. E é aí que você vai ter que ter um bom senso, uma boa leitura, né? Uma calma, né? Você vai perceber, nossa, mas elas dizem quase todas a mesma coisa. Sim, só que uma diz que ele afirma que o Brasil precisa investir em educação, a outra diz que ele reforma a ideia de que o Brasil precisa investir em educação. Parece a mesma coisa, mas não é. Você tem que levar em consideração ao pé da letra o significado das palavras, porque é uma prova sobre palavras. É uma prova de linguagens, de códigos e suas tecnologias, né? Os caras não estão brincando. Nossa, professor, mas isso pode ser bastante difícil. Sim, normalmente essas que realmente vão te deixar quebrando a cuca por causa disso são aquelas que se encaixam no nível das 20 difíceis. Beleza? Vem com o professor dar uma olhadinha aqui. Nós temos mais questões que caíram em 2022. Nós já comentamos uma questão na semana passada, né? Meu áudio tá bom. Ah, e vamos começar a partir da questão 7. Então, para quem está acompanhando o prof, né? É o Enem 2022, a prova azul. Certinho? Legal. Questão 7. Como eu falei, a questão é elaborada por texto, enunciado e alternativa. Só que pode acontecer de ter dois textos, professor? Pode. Pode ter dois, pode ter três, pode ter quatro. Não há uma lógica ou limite para isso. Mais um detalhe. O texto pode ser uma imagem, professor, uma campanha publicitária, uma propaganda? Pode, pode. Texto é qualquer coisa que possa ser impressa na prova do Enem e que transmita uma mensagem que possa ser lida e interpretada. Pode ser uma mensagem pictórica, visual, pode ser uma mensagem textual, linguística, pode ser diversos tipos de mensagens, mas há uma mensagem. Então vamos ler o texto 1. Quando eles têm texto 1, 2, 3, quando tem mais de um texto no Enem, normalmente são textos de modalidades diferentes, tá? Então, ó, o primeiro texto você vê que é uma campanha, o segundo texto fala do mesmo assunto, né, de cachorrinho de rua, mas é um outro tipo, é só texto mesmo, tá ok? Né? Legal? E aqui o enunciado, né, pede você comparar o texto 1 e o texto 2 e as alternativas. Bora lá? Texto 1. Ei, me leve para sua casa. 14ª feira de adoção de cães e gatos. Deve ter isso aí na sua cidade, né? Já deve ter visto algo parecido. Adote um animal de rua. Documentos obrigatórios para adoção, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e muito amor. Que bonitinho, tá? Então,
tá aqui num site, né? Amigo do Bicho, tá? Acessado em 2017. Uma coisa bem interessante. Você viu que o texto anterior, aqui, ó, é de 2021. Esse é do espanhol, né? Aí, esse aqui, o texto 6, cadê? Aqui em cima. Ele é de 2017. Esse outro texto que está aqui, ele é de 2017. O outro texto que você vai ver depois é de 2018, tá? Então, nem sempre, meus queridos, olha a pista para vocês. Nem sempre vai ser um texto falando sobre algo que aconteceu essa semana. Sei lá, todo mundo acompanhou há pouco tempo aí a tragédia, né, do submersível lá, né, das pessoas que queriam visitar os destroços do Titanic, né? Então, é uma história bem interessante, tem vários e vários textos, né, comentando com várias opiniões e pontos de vista a respeito até desse tipo de turismo, né? É um turismo louco, experimental, perigosíssimo, né? Tanto que terminou em tragédia, etc. e tal. Será que deve-se motivar isso ou não, etc. Né? Bom, então você pensa, bah, vai cair um texto sobre isso. Pode cair. Até pode, mas eu diria para vocês que a prova do Enem já está pronta, já estava pronta antes do acontecimento. Então, com certeza, vai cair na prova desse ano textos, no máximo, os mais novos de 2022, tá? E até mais antigos, 2015, 14, 16, 17, 18, 20, pode cair coisa da pandemia, você entendeu? Nesse Enem de 2023. Você está entendendo? Então, eu vejo gente desesperada correndo atrás das últimas notícias, certo? Das últimas novidades. Isso aí te ajuda um pouco na prova de redação, com certeza. Na hora da redação, você tem que estar bem atualizado, para até botar uns comentários, algumas coisas atuais. Agora, na prova objetiva, ela já vem pronta há algum tempo, pelo menos os textos já vêm selecionados. Um professor que elabora essas provas, gente, ele lê várias coisas. Nós, professores, lemos o tempo todo. É uma espécie de vício. Parou ali, você lê um livro. Parou ali, você lê um poema. Parou ali, você lê um jornal, lê uma revista, lê um site de notícias, etc. Lê. Então, o cara que sabe que foi contratado, foi chamado para fazer a prova do Enem, ele vai lendo e vai guardando. Opa, esse texto é bom, dá um print. Opa, esse texto é bom, vou imprimir, vou guardar. Opa, esse texto é legal. E aí tem muito material guardado já há alguns anos e ele vai escolhendo alguns para pôr nessa prova. É assim que funciona, beleza? Então, nem sempre será o texto do último ano, só para você saber. De qualquer forma, temos aqui uma campanha, Me Leve para Sua Casa, de adoção de animais de rua. Todo mundo sabe a lógica disso, porque que é importante e não é novidade. Tá. Texto 2, 2014. Né? Parque Francisco de Assis, do A.R.N. Costa, Viver o Amor aos Cães. Eu sempre leio primeiro a referência bibliográfica, a data e tudo mais, para depois ler o texto, porque quando alguém me apresenta você, vai primeiro falar o seu nome. Essa aqui é a Mariana, ela é professora aqui no colégio. Oi, Mariana, tudo bem? Agora que eu vou tentar conhecer a Mariana, mas eu já sei o nome dela e mais ou menos o que ela é. Você entendeu? É meio que natural você primeiro ter uma informaçãozinha básica para depois, né, conhecer a pessoa em si, o texto em si. Nas ruas, na cidade e no parque. Ninguém nunca prendeu o delegado. Olha como essa frase inicial ela é interessante, né? Porque fora de contexto você fica pensando, nossa, mas é o delegado que prende as pessoas, não são as pessoas que prendem o delegado, né? Mas aí é que tá, você vai descobrindo que o delegado é o nome do cachorrinho de rua, né? Um nomezinho popular. Ninguém nunca prendeu o delegado. O vai-vem de rua em rua e sua longa vida são relembrados e recontados. Exemplo de sobrevivência, liderança, inteligência canina, desde pequenininho, seu focinho negro e seus olhos delineados desenharam um mapa mental, olfativo, visual de Lavras. Lavras, você sabe, é uma cidade em Minas Gerais, né, gente? Corria de quem precisava correr e se aproximava de quem não lhe faria mal. Distinguia este daquele. Olha que interessante o uso dos pronomes. Ele sabia dizer quem que não fazia mal de quem era melhor correr. Os cães sentem, né, o cheiro da ameaça. Assim tornou-se um cão comunitário. Nunca se soube. Por cão comunitário, eu entendo, pessoal, que ele não tinha um dono só. Sabe? Aquele é da rua, é de todo mundo, é dono aqui. Nunca se soube por que escolheu a rua. Talvez lhe tenham feito mal dentro de quatro paredes. Idoso, teve câncer e desapareceu.
O querido foi procurado pela cidade inteira por 2 protetoras, mas nunca foi encontrado. Os 2 textos abordam a temática de... Agora o enunciado. Os 2 textos, texto 1, texto 2, abordam a temática de animais de rua. Porém, em relação ao texto 1, olha aqui a grande armadilha, o grande mecanismo do enunciado. Ele não está te perguntando nada a respeito dos 2 textos, ou só do texto 1, ou só do texto 2. O que ele está perguntando é o seguinte: o que eu posso afirmar sobre o texto 2? O texto 2 problematiza. Lembra a questão da palavra-chave? O texto 2 valida. O texto 2 reforça. O texto 2 exalta. O texto 2 promove. Sacou? Sacou? Só a primeira palavra de cada alternativa já é a palavra-chave para você saber se tem a ver ou não tem a ver. Lembrando que estamos falando do texto 2. Só que o texto 2 em relação ao texto 1. O que o texto 2 faz com o texto 1? Lembrando que o texto 1 é só uma imagem que pede para as pessoas irem para a feira e adotarem um bichinho, e o texto 2 não fala para adotar. Ele fala de um cão que não quis ser adotado e que foi o dono dele era todo mundo e que nasceu, cresceu na rua e morreu na rua, certo? Então é uma história, não é exatamente uma história sobre adoção. Legal? Mas vamos lá. A letra A. O texto 2, em relação ao texto 1, problematiza a necessidade de adoção de animais sem lar. B. Ele valida a troca afetiva entre pets adotados e seus donos. Eu posso dizer que o texto 2 fala isso? Eu diria que não. Vou descartar a 2, certo? Porque ela contradiz. Lembra que tem as erradas? Estamos diante de uma errada por contradição. Porque aqui ele fala sobre maus tratos. Ele fala, né? Talvez tenham feito mal dentro de 4 paredes. Ele fala de um cachorro que escolheu a rua, que não quis ser adotado e nem foi encontrado quando estava velhinho e morreu. Portanto, não necessariamente. E por ele nunca ter sido adotado, né, como o delegado nunca foi adotado, não posso dizer que ele está falando sobre uma validação da troca de afetos entre animais adotados, porque ele não foi adotado. Então, descarta a B. E a letra C. O texto 2 reforça a importância da campanha de adoção de animais. Tá? Ele reforça a importância da campanha. Tá? Eu te pergunto, em que momento que ele reforça essa campanha? Ele está falando sobre um cachorro de rua que era assim uma historinha, né, sobre o amor dos cães e que as pessoas gostavam dele, e que ele era bonitinho e fofinho e que provavelmente alguém maltratava ele. E nem todo mundo gosta de cachorro, né? Ainda mais na rua que tem todo tipo de gente. Então, com certeza, tinha gente que botava ele para correr, ou se ele ficava parado na frente do comércio do cara, o cara ia lá e chutava o cachorro, etc. Então, fica subentendido isso no texto, né? Então, o que você tem? Eu não posso dizer que esse texto necessariamente reforça a campanha de adoção, porque já pensou, gente, se isso pode acontecer de gente que adota o animal e maltrata o animal adotado? Você acha que nunca? Tem gente que adota, mas ou não gosta do animal, ou no início acha bonitinho e depois o animal começa a dar despesa, começa a sujar a casa, começa a dar trabalho, ou gasta com um veterinário e a pessoa começa a se incomodar, ou a pessoa estava carente, adotou o cachorrinho, daí depois de uns 2, 3 meses a pessoa arrumou um namorado, uma namorada, e o cachorrinho ficou ali de lado, jogado num canto. Filho. Tem muita história de animais que foram adotados e o pessoal das ONGs encontra o mesmo animal na rua depois de um tempo. O mesmo animal que tinha sido já abandonado e adotado, daí eles acham o cara na rua de novo. Né? Então, só para você ter uma ideia, que o delegado, por ele ter morado na rua, e ele morreu velho e de câncer, você entendeu? Ou seja, não foi vítima de uma violência, ou não morreu de fome, não morreu por maus tratos. Teve uma vida que, às vezes, muito cachorro de casa, cachorro de madame, não tem no sentido de tantos cuidados que ele teve, de toda uma comunidade cuidando dele. Você entendeu? E dando alimento, indo atrás dele, etc. Então, quer dizer, eu não posso dizer que o texto 2 reforça a campanha de adoção.
Na letra D, o texto 2 exalta a natureza amigável de cães e gatos. O texto 2 está falando exatamente isso, sobre isso. Que cães e gatos... Peraí, extrapolou. Errada por extrapolação. Onde, em qualquer momento do texto, citou-se um gato. Não citamos gato no texto. Esse é o erro. Essa é a extrapolação da letra D. E na letra E, o texto 2 promove a campanha de adoção de animais. Ele promove a campanha? Não. Para promover uma campanha, você teria que ter ali, né? Ligue para tal lugar, vá até o endereço, entre no site, escolha seu animalzinho. Não tem nada aqui que faça referência no texto 2 a uma campanha de adoção. E aí? Mas então, professor, qual é a verdadeira? Bom, o texto 2, aí você vai usar seu poder de interpretação. Em relação ao texto 1, o texto 1 é uma campanha. Adote e traga amor. Vem adotar um gato, vem adotar um cachorro, vem adotar um pet e traga amor. O texto 2 conta a história de um bicho que não foi adotado e que teve amor e que teve uma vida longa e duradoura, etc e tal, e que supostamente pode ter sofrido maus tratos, né? Então, quer dizer, esse texto 2, ele deixa claro que não é necessário, né, segundo o texto, não é a minha opinião do professor, o animal será adotado para ele ter uma vida digna. Você entendeu? Então, quer dizer, o texto 2, letra A, problematiza a necessidade de adoção de animais. Ele problematiza, ele traz, porque todo mundo vai falar, tem que adotar ou tem que deixar na rua? 99% das pessoas que eu conheço falariam, tem que adotar, tem que adotar, tem que adotar, tem que adotar. Aí é que tá, gente. Mas e se a pessoa adota, como tantos casos há, e maltrata? E se na rua, dentro da cidade, do contexto, o animal consegue ter uma vida normal? E aí vai. Ainda mais cidades menores, cidades pequenas, é mais tranquilo, não é tão movimentado, não é tão poluído. Então, o animal acha um cantinho para dormir, o pessoal vai dando comidinha, etc e tal. Não é mesmo? Então, não é que ele está dizendo que é a favor ou contra. Ele não está nem defendendo nem acusando as adoções. Ele está problematizando. O que é problematizar? É mostrar que esse assunto é algo sobre o qual nós temos que pensar com mais cuidado. Isso é problematizar. Eu não sou a favor ou contra a adoção de animais. Eu apenas sugiro que nós, né, que trabalhamos com essa questão dos animais, pensemos um pouco mais atentamente sobre essa questão. Isso é problematizar. Letra A. Ponto para você que marcou a letra A. Vamos para a próxima questão. Questão 8. É ruivo? Tem olhos azuis? É homem ou mulher? Usa chapéu? Quem jogou cara a cara na infância sabe de cor o roteiro de perguntas para adivinhar quem é o personagem misterioso do seu oponente. Para quem não se lembra, se eu não me engano era da Estrela, eu joguei, é um jogo antigo, né? Você é o pessoal mais jovem, cara a cara. Havia várias figurinhas assim, rostinhos bem parecidos, com cabelo diferente, com óculos, sem óculos, bigode, sem bigode, barba, homem, mulher, olho azul, olho marrom, castanho, e vai. E aí, usa brinco, não usa brinco. E aí a pessoa fazia perguntas até descobrir quem era e cada personagem tinha um nomezinho, mas era apenas isso, características físicas. Não dizia mais nada sobre a pessoa. Agora, o jogo está prestes a ganhar uma nova versão. A designer polonesa Zuzia Kocherska-Girard está desenvolvendo uma variação do Guess Who, que é o nome do cara a cara em inglês, em que as personalidades do tabuleiro são, na verdade, mulheres notáveis da história e da atualidade. Olha só, mulher empoderada sempre está presente no Enem. Como a artista Frida Kahlo. Dizem que a mulher se fortaleceu graças aos seus calos durante a histórica. Kahlo escrito que nem Frida Kahlo, fazendo um trocadilho, né? E assim a mulher ganha força e representatividade através dos seus calos, né? Boa. Então, olha só. Como a artista Frida Kahlo, a ativista Malaya Yousafzai, a astronauta Valentina Tereshkova e a aviadora Amélia Earhart. O Who is She, quem é ela? Não é mais Guess Who, é Who is She. Feminismo ativo aqui, ó. Em português, traz no total 28 mulheres que representam diversas profissões, nacionalidades e idades. Ok? A ideia é que, em vez de perguntar sobre a aparência das personagens, as questões sejam direcionadas aos feitos delas. Ganhou algum Nobel? Fez alguma descoberta?
Para cada personagem, há um cartão com fatos divertidos e interessantes sobre sua vida. Uma campanha entrou no ar com o objetivo de arrecadar dinheiro para desenvolver o Who's A meta inicial era reunir US$ 17.000. 8 dias antes de a campanha acabar, o projeto já angariou quase US$ 350.000. Nossa, os caras fizeram uma joint venture, uma ideia fantástica e deu certo. A chegada do jogo à casa do comprador varia de acordo com a quantia doada. Quanto mais você doou, mais rápido vai poder jogar. Legal, legal. Isso aqui foi publicado na Super Interessante, da editora Abril, né, em dezembro de 2018. Enunciado. Ao divulgar a adaptação... Olha isso aqui, gente. Aprenda a perceber esses detalhes no enunciado. Ao divulgar, esse ao significa quando. Significa no momento em que. Anote aí. Ao, depois e seguido de um verbo. Por exemplo, se eu falar assim, ó, gente, ao chegar em casa, eu vou tomar um banho. Ou seja, quando eu chegar em casa. Ou seja, no momento em que eu chegar em casa. Você entendeu? Né? Ao completar 15 anos, meu filho fará uma festa na Disney. Então, quer dizer, quando completar, no momento em que completar, beleza? Né? Então, quer dizer, esse ao seguido de verbo sempre indica tempo. Então, ao divulgar a adaptação do jogo para questões relativas a ações e habilidades de mulheres notáveis, o texto busca. Então, o que o texto busca quando ele divulga essa adaptação? O que esse texto que nós acabamos de ler busca? O que ele pretende quando ele faz a divulgação desse jogo? Dessa nova versão do jogo, né? Com as grandes figuras femininas da história. Daí só vou te ajudar aqui, ó, a prestar bastante atenção sempre no primeiro verbo. Busca contribuir, busca refutar, busca estimular, busca exemplificar, busca desenvolver. Você entendeu? Então, quase sempre a primeira palavrinha, que é a palavra-chave das alternativas, te ajuda bastante, cara. Começa a criar essa malícia, meu querido, minha querida. Começa a pegar que aquilo ali já te diz muito sobre a chance da alternativa ser correta ou não. Olha só. Letra A. Ele busca contribuir para a formação cidadã dos jogadores. Tá, eu pergunto para vocês. Esse texto, em vez de só perguntar se a pessoa tem bigode ou não, ele pergunta sobre, né, mulheres importantes da história da humanidade, que fizeram coisas incríveis para todo mundo. Eu posso falar que é uma formação mais cidadã dos jogadores do que naquele que só é para dizer se tem bigode? Olha, eu posso, sim, posso afirmar isso. O texto, ao divulgar esse joguinho e essa novidade, ele está contribuindo, por exemplo, para a divulgação do game, e talvez até alguns de nós estejam curiosos de procurar um pouco mais sobre esse game na internet e jogar em casa com as crianças, etc. e tal, né? Então, quer dizer, ele está contribuindo, letra A, contribuindo para a formação cidadã dos jogadores. Talvez sim, mas vamos ver se tem uma melhor. Ela parece certa, a letra A, mas parecer certa não é tudo. Letra B. Ele quer refutar modelos estereotipados de beleza e elegância. Peraí, em algum momento falou-se aqui sobre beleza e elegância? Não. Ele falou que o joguinho original era baseado só nas características físicas, mas não falou de beleza e elegância. O que nós temos aqui é extrapolação. Temos na letra B uma errada por extrapolação. Isso que o professor está fazendo devagarinho com vocês e passo a passo é algo que você vai fazer no dia da prova, assim, automaticamente, mentalmente e intelectualmente, sem precisar comentar. Apenas vá aprendendo como funciona. Tenta absorver esse processo. Funciona. Depois pega a prova e tenta fazer sozinho, só para você ver. O texto busca estimular a competitividade entre os potenciais cobradores. Ou seja, o objetivo desse texto é fazer com que você faça uma doação grande para você ganhar o jogo antes na sua casa. O cara escreveu o texto na Super Interessante só para fazer as pessoas, inclusive ele até colocou ali qual que é, por exemplo, a conta para você colocar o Pix, né? Qual é a chave para você mandar um Pix de uma boa doação para você ganhar o jogo antes? Não.
ele não estimula competitividade entre os compradores, não é nem entre os jogadores. A competitividade entre quem está comprando o jogo. Isso não faz muito sentido, né? Letra D. Ele busca exemplificar estratégias de arrecadação financeira pela internet. Cara, foi ou não foi é ou não é um exemplo genial de uma estratégia de arrecadação financeira colocada na internet, né? Muita gente marcou a letra D, certo? Entre os candidatos, vieram conversar comigo, certo? E faz sentido. O cara mostrou aqui um exemplo. Você pega, lança um jogo, uma ideia, e você não tem nem o dinheiro para lançar. Você precisa de grana. Divulga a ideia. E pede arrecadação para as pessoas, doações. E fala, quem doar mais vai receber as primeiras versões do jogo, né? Vai receber primeiro. Quem doar menos vai receber também, vai ter direito a um exemplar do game, mas vai para o fim da fila por ordem decrescente do valor depositado. E existem muitas pessoas que apoiam, né, a valorização das mulheres, mesmo os movimentos feministas e tudo mais, de importância na busca pela igualdade dentro da sociedade, certo? Então, com certeza, algumas dessas pessoas têm grana e com certeza essa grana pingou ali na campanha. Foi genial. A pessoa conseguiu muito mais dinheiro do que queria, teve até um lucrinho e com certeza lançou um jogo fantástico, né? Ok, perfeito. Letra D. Ele busca exemplificar estratégias de arrecadação financeira pela internet. Muito bem. Temos um problema aqui. O que, professor? A letra S. Estratégias. Essa letra S é a única coisa errada na letra D. Se estivesse no singular, exemplificar estratégia de arrecadação financeira pela internet é verdadeiro, porque o texto dá um exemplo de uma estratégia de arrecadação, que foi essa campanha com o valor sendo proporcional à entrega do brinquedo. Tá, beleza. Quando eu falo estratégias, eu tenho que ter pelo menos mais uma. Me mostram, né, que tem mais uma estratégia de arrecadação de dinheiro na internet citada no texto. Não tem, né? Ai, 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 ai. Por causa de um S, o cara errou. Bem-vindos ao Enem, né? Existe um ser maligno do INEP que ri quando a pessoa marca essas erradas. Espero que vocês não tenham medo de filme de terror. Letra E. Busca desenvolver conhecimentos lúdicos específicos dos tempos atuais, tá? Lúdicos quer dizer divertidos, conhecimentos divertidos. Esse texto está desenvolvendo conhecimentos divertidos, conhecimentos lúdicos. Esse texto, ele se concentra na parte lúdica e divertida do jogo, ou ele enaltece a parte cultural, a parte cidadã do jogo. Você percebeu? O que esse texto faz é meio que chamar a atenção e aplaudir a iniciativa de substituir o joguinho que era meio bobinho, só de mostrar o bigode, o rosto da pessoa, para um jogo de aprendizado realmente crítico. E o cara enaltece esse aspecto, ou seja, o aprendizado crítico, e não a parte divertida. Ai, que divertido que é esse jogo. Portanto, ele não busca desenvolver conhecimentos lúdicos. Eu diria que a palavra lúdica aqui não se encaixa muito bem no texto, não encontra respaldo no texto. Então, a correta é a letra A, porque na letra A, esse autor está contribuindo para a formação cidadã dos jogadores. Os jogadores acabaram de descobrir que existe um game que, em vez de você apenas ficar olhando o rostinho, você pode aprender sobre a história das mulheres, né, que são importantes na história da humanidade. Então você pode jogar, pode se divertir e ao mesmo tempo ensinar e aprender. Que incrível isso, eu quero um exemplar desse game. Anotem o Instagram do professor, @pfdouglasw, e pede lá o meu endereço que eu vou te mandar, e aí você pega e compra um presente desse, um joguinho desse, e dá de presente pro professor Douglas para ele jogar com a criançada, beleza? Tô esperando o meu presente. Galera, então é a letra A. Olha para o professor, tudo jóia? Terminando então nossa aula de hoje, eu agradeço. Na próxima semana vamos
interpretar mais ainda como funciona esse esquema. Quanto mais questões nós observarmos, mais nós vamos identificar as palavrinhas que eles usam, né, que nem aquela do problematizar, né? E também vamos começar a entender, nossa, professor, mas esse texto, ele não está diretamente, como diz aqui, contribuindo para a formação cidadã dos jogadores. A pessoa não está jogando nada através do texto. E a pergunta é sobre o texto, né? Aí é que tá. Se o texto divulga um jogo, o texto divulga um game, cuja característica se baseia numa formação cidadã, que é aprender sobre as mulheres da história, certo? Eu posso sim afirmar que esse texto contribui para a formação cidadã dos jogadores. Ao te falar assim, pô, cara, tem um joguinho muito legal ali que você vai aprender a dirigir com mais responsabilidade. O meu mero texto está contribuindo com o aumento da responsabilidade no trânsito dos jogadores. O meu texto, eu não fiz o jogo, não fiz nada. Mas ao divulgar uma boa ideia, você está contribuindo com toda a essência dessa boa ideia, ok? Pegou essa? Eu tiro o chapéu para vocês que estudam comigo, estão comigo até o final da aula e aguardo-os na próxima. Fiquem bem.